Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like e inscreva-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Olha bem, esses bolsonaristas, eles não sabem como se comportar em determinados ambientes. Olha bem, ontem, na comissão de ética da Câmara, olha bem, comissão de ética, estava um julgamento lá de um deputado. E aí o que acontece? Esse deputado, o processo dele foi arquivado. Janone, o nome dele. Aí o que acontece? Quando teve a votação para arquivamento do processo dele, era um processo sobre rachadinha. Até parece que nunca teve rachadinha na Câmara dos Deputados em nada. A maior parte, olha bem, o Bolsonaro foi campeão de rachadinha. O filho dele, Flávio Bolsonaro, teve até processo, inclusive, na justiça. Só que sentaram em cima do processo e estava no governo Bolsonaro, não deixaram aquele tal de Aras, que só ganhava salário e não trabalhava, era um vagabundo. Aquele Aras era um vagabundo. Não trabalhava, só sentava em cima dos processos. E eu não entendo como a Justiça, o Supremo Tribunal Federal, tal, ou a Polícia Federal, não investiga aquele tal de Aras. Porque ele não fazia porra nenhuma. Não fazia nada. Foi ele, inclusive, que sentou em cima do processo do Flávio Bolsonaro sobre rachadinha, que inclusive o cara que era assessor dele confessou que fazia rachadinha. O tal de Queiroz. Ele confessou que fazia. Era ele que pegava a grana, inclusive, e depositava na conta do Flávio Bolsonaro, que era o parlamentar na época. Aí o que acontece? No julgamento lá, que era por causa de uma declaração que o Janone deu, inclusive tem até processo que está no Supremo Tribunal Federal, e a pessoa que denunciou falou que realmente aquilo não aconteceu. Mas ele gravou o Janone falando que para a campanha eleitoral precisava um pouco mais de dinheiro, se alguém poderia participar, tal. Tem toda essa transação que eu não quero entrar nesse mérito. Mas eu quero falar sobre o que aconteceu na Câmara. Aí o que acontece? Assim que o presidente lá da mesa anunciou que o processo do Janone seria arquivado, e teve uma votação lá, foi acho que 12-5, coisa parecida. Saiu um batalhão de bolsonaristas para cima do parlamentar. Mas um batalhão. Teve lá um tal de peruquinha, um que usa uma peruca, bolsonarista sim, que ele tem o Bolsonaro nos olhos, assim. Ele falou um monte de bobagem e queria agredir o Janone. Quer dizer, todos eles queriam agredir o Janone. Inclusive aquele tal de peruquinha lá, aquele outro que usa peruca loira, o tal de Nicolas,
Nicole, né? O conhecido como Nicole ou Chupetinha, porque o pessoal chama ele de Chupetinha. Olha bem, desafiando o deputado, querendo brigar ali em plenário. Ali na olha bem, era comissão de ética. A ética para esse pessoal não existe. E eles ficaram um bom tempo, teve um tal de Zé Trovão. Inclusive esse Zé Trovão, o nome dele eu tenho até o nome dele marcado aqui, Marco Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão. Ele é do partido do Bolsonaro, do PL. Ele partiu para cima do Janone, ele é do Avante. E o negócio é o seguinte, ele queria agredir o... E sabe quem é esse Zé Trovão? Só vou falar uma coisa, quem é esse Zé Trovão? Esse Zé Trovão é um bolsonarista que, inclusive, até um pouco tempo atrás, ele estava com tornozeleira eletrônica. Até pouco tempo atrás. E tem outra. Ele foi denunciado, inclusive, por violência doméstica e não podia nem chegar perto da ex-namorada dele. Esse Zé Trovão, ele já comete crime há bastante tempo e agora ele queria, inclusive, agredir o deputado, porque foi arquivado o processo contra o deputado. Isso foi por votação. A maior parte dos deputados chegaram à conclusão que o Janone era inocente. Então foi arquivado o processo e os bolsonaristas não aguentaram. Eles não aguentaram. Eles queriam agredir por todo jeito o Janone. É um bando de bandidos. Agora, vou te falar uma coisa. Eu não sei de qual sarjeta e qual bueiro ou qual fossa esse pessoal saiu. Porque o Bolsonaro tirou esse pessoal de lugares escabrosos. Porque é o fim da picada o comportamento desses deputados. Olha bem, eu nunca tinha visto a Câmara dos Deputados com tanta baixaria que tem nesse parlamento. E não é só a Câmara, o Senado é a mesma coisa. É a mesma coisa. Agora, e tem outra, e não acontece nada. Agora, pensando de uma outra forma, esse pessoal foi eleito pela população. Eles representam aqueles que votaram nele. Aí você fica pensando, nossa, mas tem muita gente que não vale um tostão. Como se dizia antigamente, não vale um tostão furado. Agora, é vergonhoso essa Câmara, o comportamento desses deputados que foram eleitos para defender a população, para fazer leis, para beneficiar o povo. Agora eles esqueceram do povo. Eles não estão nem aí. Porque, inclusive, na Câmara mesmo, na parte da manhã, teve uma manifestação lá contra um projeto de lei e a polícia caiu de porrada em cima da população.
Aquele parlamento é totalmente contraditório. Agora, esses que tentaram bater no Janone, no deputado, aquele tal de Nicolas Ferreira, esse tal aí de Zé Trovão, é o fim da picada. Aquele peruquinha parece que é do Pará, não sei de onde ele é. Eu sei que parece que ele era delegado. E uma vez, inclusive, ele falou que ele já tinha matado muita gente. Era delegado, né? Agora, há um tempo atrás, inclusive antes do golpe de Estado de 64, policial não podia votar. Militar também não podia participar das eleições. Agora fizeram uma baderna danada que na Câmara a maior parte deles são generais, coronéis, cabo, sargento, delegado. Só tem esse pessoal. Por isso que é essa baixaria. É essa baixaria. É o fim da picada. Agora, o que aconteceu mesmo foi o pessoal, inclusive, um juiz que é lá do Tribunal Regional da 4ª Região. Sabe qual é a 4ª Região? A 4ª Região era aqueles que estavam junto com a Lava Jato. Procuradores, juízes, desembargadores. Inclusive esse pessoal, tudo bolsonarista. Todos eles são bolsonaristas. E um deles agora, o juiz, ele tomou a decisão de proibir que o presidente Lula compre arroz. Porque, inclusive, ele suspendeu, inclusive, o leilão da compra de 300 mil toneladas de arroz importado pelo governo federal. Agora, sabe por que ele fez isso? Porque o negócio é o seguinte, o Rio Grande do Sul, a produção de arroz dele do Brasil é mais de 70%. A produção de arroz do Brasil é feita no Rio Grande do Sul. Agora, o que acontece? Teve a maior catástrofe no Rio Grande do Sul com as enchentes. Então, a maior parte que estava nos silos, estava lá, se perdeu. E a água tomou conta de tudo. Ficou tudo, arrasou com a plantação de arroz. Agora, o que acontece? Aquele pessoal que tem arroz já está cobrando 40 reais o pacote de arroz. Então, eles estão metendo a mão no bolso do trabalhador, porque o trabalhador não vai ter dinheiro para comprar arroz. Aí vai deixar de comer arroz e feijão. Porque esse juiz da 4ª Região, ele não quer que o governo federal compre arroz. Porque o governo declarou que ia comprar arroz e ia vender o arroz a R$4 o quilo. Então, um pacote de 5 quilos daria R$20. Os caras estão cobrando mais de R$40 o pacote de arroz. Quer dizer, eles querem ganhar dinheiro com a tragédia. E esse juiz da 4ª Região também está querendo isso, porque às vezes até a família dele faz parte desse pessoal que trabalha com arroz, porque eles querem lucro, e muito. Agora,
Os atravessadores também que ganham a maior parte, são eles também que manobram tudo. Por isso que o arroz está quase 40, está 40, às vezes em alguns lugares até mais de R$ 40. Um pacote de arroz. Agora, tem cabimento um negócio desse? Tem cabimento querer vender o arroz a R$ 40 o pacote? E esse juiz que suspendeu o leilão, que já estava marcado para a compra de 300.000 toneladas de arroz pelo governo federal, ele já... Agora, a Advocacia Geral da União anunciou que irá recorrer da decisão do Tribunal Federal da 4ª Região e que vai suspender, que vai reverter isso. Agora, essa suspensão foi determinada na quarta-feira. E tem outra, em caráter liminar, atendendo uma ação, olha bem, de um partido bolsonarista, o Partido Novo. Agora, o Jorge Messias, que é o advogado da União, ele diz que expressou, ele ficou assim surpreendido com a decisão e afirmou que está confiante, que inclusive vai reverter. E ele não esperava essa atitude de alguém, de algum juiz, inclusive, porque suponha-se que o juiz seja uma pessoa decente e honesta. Mas nem todos são assim. Nem todos. Você veja bem como é que foi a 13ª Vara Federal de Curitiba, quando tinha lá um juiz que ficou conhecido no Brasil inteiro como juiz ladrão de Curitiba. O nome dele é Sérgio Moro. Hoje é senador da República. E outro dia já até foi denunciado aí pelo um crime que ele cometeu, injúria, inclusive com um ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora sabe como é que é? Agora tem as manobras, né? Agora o Messias, ele também mencionou que ainda à noite ele ia tomar essa decisão. E o Supremo Tribunal Federal ia analisar o pedido da liminar sobre o mesmo assunto e solicitou que a União se manifestasse até 5 dias, o Supremo Tribunal Federal. E considerando que não havia urgência no caso, a ordem do juiz federal interrompe o leilão organizado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, previsto em edital publicado no dia 29. Agora, o Messias diz que vai reverter. Agora, nós também temos que ficar esperto, porque lá no Supremo Tribunal Federal tem bolsonarista dá com pau. Se isso cai na mão de um bolsonarista, aí o povo vai ficar sem comer arroz mesmo. Porque é o fim da picada. Esse pessoal, por exemplo, não pensa no bem-estar da população. O bolsonarismo no Brasil surgiu da sarjeta.
E aí nós descobrimos que tem muita gente que era da sarjeta. Nós vimos ontem o comportamento dos deputados na Câmara. Lá o deputado, lá na comissão, olha bem, na comissão de ética, eu vi os comportamentos deles. Então, esse pessoal não quer o bem-estar da população. Eles não querem. Eles só querem saber deles. São individualistas. Eles ganhando deles, o resto que se freire. Agora, não podemos aceitar esse tipo de coisa. Nós não podemos aceitar isso. E isso só pode ser mudado nas eleições. E a população tem que se conscientizar disso. Não pode votar nesse pessoal da extrema-direita. Votar na extrema-direita só dá baixaria no Congresso. Agora, não é só lá que tem bolsonarista. No Judiciário está cheio. Supremo Tribunal Federal também. Agora, nós podemos mudar no voto. Então, nós não podemos votar no pessoal da extrema-direita. A extrema-direita quer acabar com o Brasil. Para eles, o importante no Brasil é o caos. É o caos no Brasil. É isso que eles querem. Eles não querem um Brasil para frente, um Brasil progressista, um Brasil rico. Eles não querem isso. Eles querem eles ficarem ricos. Veja bem a quantidade de imóveis que o Bolsonaro comprou com dinheiro de rachadinha. Dinheiro de rachadinha eles compraram. Quer dizer, o Bolsonaro ficou milionário com dinheiro de rachadinha. E agora, por causa de um deputado lá na Câmara, eles quiseram fazer o maior salseiro. Mas são esses mesmo bolsonaristas que organizaram aquele ato de terror no dia 8 de janeiro, que eles destruíram o patrimônio público, cultural e artístico do Brasil. Eles destruíram. Agora, sabe por que eles destruíram naquele ato de terror? Porque eles queriam dar um golpe de Estado na nossa democracia. E sabe para quê? Para implantar no Brasil uma ditadura militar. Só que tem um negócio, ditadura militar nós já tivemos no Brasil. Nós sabemos como é que é a ditadura militar. Sabe por que nós sabemos? Porque nós sentimos na carne o que é a ditadura militar, certo? Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Vou até repetir, ditadura fascista militar no Brasil, nunca mais. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.